e eu quero que vocês, sei lá, talvez isso vai ficar na cabeça de vocês. A história é bem rápida. Eu trabalhava, quando eu estudava fora, eu tinha que trabalhar um período para, tipo, entre aspas, pagar para eu morar lá dentro. Tipo assim, eu tinha tudo de graça lá em Urutaí. Hoje não precisa fazer isso que eu tô explicando. Mas você tinha que trabalhar meio período para pagar dormitório, comida, Wi-Fi, centro médico. Mas era um serviço mais fácil do mundo. Mas você tinha que prestar um serviço para a escola. E aí um dia, presta atenção nisso aqui. Tem um cantor chamado Humberto e Ronaldo, pra você ver que engraçado. Ele lançou um CD novo. E a gente ganhou esse CD novo. CD original novo, eu ganhei na época. E aí eu escutei o CD, na época era CD, eu escutei o CD e falei assim pro meu chefe lá, o Fernando. Eu falei assim, cara, eu não gostei de. Gostei de duas músicas, eu falei de jeito pra ele. E o CD tinha, sei lá, 14 músicas. Aí ele foi, falou o seguinte: o nosso cérebro, tudo que é novo, ele tende a ter uma resistência e uma dificuldade em reconhecer. Conforme você vai escutar o CD de novo, e de novo, e de novo, você vai ver que tem mais música, tipo assim, tem muita música boa. É porque você só associou ao que você já gostava no passado. O que que eu gostava no passado? Batida, modinha. Aí depois eu associei uma palavra bonita na outra música, uma passagem de romance, tipo essas coisas, entendeu? Porque o CD antigamente era mais nesse sentido, não era igual, é mais nesse sentido de hoje, não. Tinha uma parte mais romântica, um trem assim diferente. E realmente fez sentido, porque depois que eu escutei o CD mais vezes, eu falei, caramba, ele tem muito mais música bonita que eu não escuto na rádio. Enfim, por que que eu falei isso e eu tô compartilhando isso aqui agora, nesse momento aqui agora? Quando a gente está estudando sobre forças intermoleculares, vamos falar assim, é uma coisa, primeira vez que você está vendo. Você vai ter uma resistência, porque seu cérebro está acomodado com as outras coisas anteriores que satisfaz ele. Então é um degrau. Conforme você vai fazendo de novo, um dia você falou essa frase excelente, Maria. Quando a gente aprende, tudo se torna fácil. Você falou mais ou menos nesse sentido. É porque aí o cérebro, ele tem uma resistência com a mudança, coisa nova. Ele tem uma dificuldade. Foi o que ele conversou comigo lá. Quando é uma coisa nova, um CD de um cantor novo, a gente vai ter uma resistência sim. A gente vai procurar só o que a gente está associado no passado. E aí eu falo a mesma coisa para força intermolecular e eu falo a mesma coisa para MUV que a gente vai ver aqui agora. Beleza? Não desista de primeira, é normal. O nosso cérebro, ele ama ficar do jeito que tá, gastar pouca energia. A gente fala de mudança, ele vai focar só na dificuldade. É normal, é instinto nosso, beleza? Então é isso. Muito obrigado, vamos seguir aqui agora. Qualquer coisa pode falar aí também. Primeiro eu vou fazer uma revisãozinha aqui, viu? Sobre MU, de novo. Lembrando que MU é movimento uniforme, e aí tem um negócio embutido aqui dentro extremamente importante no MU, que é quem? Velocidade constante. Beleza? Velocidade constante, falou, você já tem que lembrar que é MU. A gente tem que ficar bom nisso. Outra coisa que tem dentro de MU, a gente tem a equação de velocidade, que é ΔS sobre ΔT, ou a gente pode trabalhar como triângulo mágico. Triângulo mágico, dá na mesma. Quem eu estou procurando eu escondo. E aí a gente tem a função horária da posição, a popular sorvete. Espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Beleza? A gente tem essas equações aí. E aí a gente tem um negócio, eu vou pular um slide que é isso aqui, ó. Esses cálculos de área, vocês têm que carregar ele na física, viu? Área do retângulo, né? Às vezes aparece o quadrado, vai dar a mesma coisa, base vezes altura. Do triângulo, base vezes altura dividido por 2. E do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Beleza. Primeiro exercício, ele fala assim, ó. No mundo de hoje, a acessibilidade é um direito, e para garanti-lo é necessário algumas adaptações, como rampas em locais públicos, conforme nossa figura. Aí tem aqui uma adaptação. Suponha que a rampa desenhada na figura tenha 6 metros de comprimento. Então, isso aqui é o delta S. Isso aqui é o delta S. Delta S. Delta S já me deu que é 6 metros. Beleza. Se sobre a rampa um cadeirante move sua cadeira com velocidade constante, velocidade constante é quem? MU. MU. Então, a velocidade que ele me deu é
0,2 metro segundo. Então, já falou que é MU para mim. Beleza. O tempo necessário para conseguir vencer o desnível do ponto mais baixo ao mais alto em segundos. Aí, então, ele vai sair daqui, ó, ponto mais baixo, e chegar aqui, ó, no ponto mais alto. Beleza? A diferença da rampa todinha, o delta S, é 6 metros. Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Sorvete. Sorvete é espaço final, que é igual ao espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo, porque ele quer saber o tempo. Eu posso fazer de dois jeitos aqui, viu? Vai dar na mesma. Eu posso passar esse espaço inicial para o outro lado, S0, aí vai ficar assim, ó, espaço final é positivo, né? Menos espaço inicial, porque eu vou passar por outro lado igual, vai ficar negativo, que é igual velocidade vezes o tempo. Você concorda comigo que espaço final menos espaço inicial é o delta S? Então, posso chamar isso aqui de delta S. Delta S é igual velocidade vezes o tempo. Beleza? Vai dar na mesma aqui. Certinho? Então, beleza. Seguindo nossa vida aqui, o que que eu tenho? Delta S é 6, velocidade é 0,2 vezes o tempo. Aí agora eu vou pegar o 0,2, passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Quanto que é 6 dividido por 0,2? 30. Boa. Porque 6 dividido por 2 dá 3. O zero à esquerda eu ando uma vírgula uma vez para a direita. Então, 3, 6 dividido por 2 é 3. 3 eu ando uma vírgula uma vez para a direita, porque eu tenho um zero à esquerda aqui embaixo, fica 30. Então, tempo é igual a 30 segundos. Beleza? Tranquilo. Próximo exercício. Por uma semeadeira, suponha que uma semeadeira é arrastada sobre o solo com velocidade constante, MU, de 4 quilômetros por hora, depositando um único grão de milho e adubo necessário a cada 20 segundos de distância. Então, ele me deu um delta S aqui, ó. Beleza. Após a semeadeira ter trabalhado por 15 minutos, o número de grãos de milho plantados será D aproximadamente. Então, ele me deu velocidade, vou colocar aqui os dados. Velocidade, 4 quilômetros por hora. Ele me deu a distância por grão, que é delta S. Vou colocar semente, delta SS de semente, 20 centímetros. E ele me deu também um delta T que ele trabalhou, que é 15 minutos. T, eu vou colocar um T maiúsculo aqui embaixo de trabalhar. 15 minutos. Primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exercício é transformar esse minuto para hora. Beleza? Delta T é igual a 15 minutos. 15 minutos, você concorda comigo que é 1/4? Que é igual a 0,25 horas? Boa, Maria, isso aí. É a mesma coisa aqui, ó. Tudo isso aqui é a mesma coisa. Agora, o que que eu vou fazer? Ele quer falar assim, ó. Após a semeadeira ter trabalhado 15 minutos, o número de grãos de milho plantado será aproximadamente D. Eu tenho o tempo e a velocidade da plantadeira, beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a velocidade que a plantadeira estava andando com esse tempo que ela gastou. Qual foi a distância que ela andou? Não sei, vou descobrir. Eu só sei que a cada 20 centímetros ela joga um grão de milho em adubo. Boa, Pedro. Aí vai ficar assim, ó. Velocidade é igual delta S sobre delta T. Velocidade é 0,4. Opa, é 4. E o tempo é 1/4. Eu posso colocar 1/4 ou 0,25. Que aí vai dar delta S é igual 4 vezes 1/4 logo delta S é igual
a 4. Porque 4 não, 1, perdão. Porque 1 vezes 4 é 4, dividido por 4 dá 1 km. Aí o que que a gente vai fazer agora? Passar de quilômetro, a gente vai passar de quilômetro para centímetro. Porque eu vou descobrir quantos grãos aqui, ó. De quilômetro para metro, de quilômetro para metro, eu divido por 1.000. Divido, não, perdão, multiplico por 1.000. Delta S é igual a 1.000 metros. E de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Delta S é igual a 100.000. Só acrescentar dois zeros. O que que eu vou fazer? Essa é a distância que eu percorri. Agora eu divido por 20. Porque se eu dividir por 20, eu descubro quantos grãos foi jogado. Então, o número de grãos, NG, é 1.000, 100.000, perdão, dividido por 20. Corto o zero. Aí sobra 10.000 dividido por 2. NG, quanto que é? 5.000. Boa, Pedro, não tem problema não. Perfeito. A resposta é 5.000. Vai dar a mesma coisa, né? Às vezes eu procuro o caminho, às vezes não, boa parte eu vou procurar o caminho mais preguiçoso e fácil do planeta. Beleza. Já comentei sobre as áreas, cálculo de área aqui, né? Tem que lembrar, esse exercício ele cobra isso. Porque ele fala assim, ó, a velocidade média de um automóvel ao longo de uma viagem entre duas cidades com duração de 5 horas e está representada no gráfico. Aí ele deu aí, né? Velocidade versus o tempo, de 0 a 5 horas. Aí ele fala assim, ó, estime a distância em quilômetro entre as duas cidades. Estima a distância em quilômetro entre as duas cidades. A velocidade média do automóvel ao longo da viagem entre duas cidades, com duração entre duas cidades. Ah, entendi. Então, o que que acontece? Nesse momento aqui, ó, nesse primeiro momento, se você for reparar, ele estava viajando em uma cidade, parou. Parou aqui, ó. Aí ele parou aqui, ó. Por que que ele parou, professor? Porque a velocidade é 0 entre 2 e 3 horas. É repouso. Depois ele continuou aqui, ó. Eu posso falar assim, ó. Triângulo mágico. Espaço é igual velocidade vezes o tempo. Ele quer saber a distância, então ele quer saber o delta S. Eu vou fazer velocidade vezes o tempo. Quem está de frente eu multiplico. Então, delta S eu escondo. Então, vai ficar delta S é igual. Eu posso fazer direto, viu? Eu posso fazer esse primeiro momento, aqui eu faço base vezes a altura, né? Então, de 0 a 2 é 2, a altura aqui é 20. Lembrando, cálculo de área. Então, vai ficar 20, posso fazer assim, ó, 20 vezes 2 mais, porque eu vou calcular, né? Eu vou somar as duas distâncias. De 3 a 5 também dá 2. A altura é 10. 10 vezes 2. Delta S é igual 20 vezes 2 dá 40, mais 10 vezes 2 vai dar 20. Delta S é igual a 60 km. Beleza? Tranquilo? De boa? Perguntas? Então, beleza. Seguindo aí. Agora, o temido MUV. Vamos por partes. Primeiro, a gente vai analisar uma parte mais de boa, na minha opinião. Depois, a gente entra nos gráficos. Tem muita gente que tem dificuldade em gráfico. E aí, a gente vai. Então, beleza. Primeira coisa no MUV é a gente saber a aceleração. A gente já sabe como calcula a aceleração. Não sei se vocês lembram, mas a gente já sabe. Porque como que eu faço aceleração? A aceleração. Opa. A aceleração é delta V sobre delta T. Delta V, lembrando, é velocidade final menos velocidade inicial. Beleza? Aí eu tenho aqui um dado importante aqui embaixo, que ele só fala assim, ó, aceleração instantânea, escala instantânea. Aceleração escala instantânea é aquela que o objeto tem no exato momento que verifica-se
em seu valor. Ela pode ou não mudar a cada instante. Então, no MUV, a gente tem que lembrar o seguinte, que é movimento uniformemente variado. O que que significa esse movimento uniformemente variado? Vou até escrever aqui, né? Eu não escrevi isso aqui. O que que significa esse movimento uniformemente variado? O veículo é igual a nossa vida. O veículo, uma hora, vai estar em movimento de boa, uniformemente variado. Igual a gente sai de casa, sei lá, para ir na padaria. Uma hora a gente tá rápido, uma hora a gente tá devagar, uma hora a gente tá parado. A gente tá fazendo várias coisas, né? Vários tipos de modificação na nossa velocidade, beleza? Esse é o popular MUV. MUV, então não tem como eu ter uma previsão exata. Tipo um exemplo, vou sair daqui e vou amanhã, né? No sentido de Paracatu. Ah, sai daqui 7 horas. Será que 8 eu tô em Paracatu? Será que é 9? Será que é 10? Não sabe, porque tem vários fatores. Uma hora eu vou estar acelerado demais, uma hora eu vou estar talvez parado, porque teve um acidente. Então, é um movimento uniformemente variado. Tranquilo. Precisa de aceleração. Aí ele já trouxe que delta V maior do que zero, significa positivo, que é variação de velocidade. Aceleração maior do que zero. Delta V menor do que zero, significa a diferença de velocidade é negativo, a aceleração vai ser negativa. Delta V igual a zero, aceleração igual a zero. E dado importante, delta V igual a zero, o veículo vai estar parado. E aqui, quando a aceleração é zero, tem duas condições. Ou ele pode estar parado, ou ele pode estar no MU. Você concorda que quando a velocidade mantém a mesma o tempo inteiro, que seria 100 km por hora, não tem aceleração, a aceleração também é zero. Beleza, primeira parte que eu acredito e vejo também em muitos livros que você tem que aprender é isso aqui, ó. Que é o quê? O que que é o movimento acelerado e o movimento retardado? Lembrando que a gente viu o movimento progressivo e retrógrado. Qual que é a diferença dos dois? O movimento progressivo está na mão certa, retrógrado está na contramão. O movimento acelerado é eu acelerar. Eu piso o pé no acelerador, o velocímetro aumenta a velocidade. O movimento retardado é eu tiro o pé do acelerador, o carro começa a diminuir a velocidade, ou eu piso no freio, beleza? Aqui já tem o movimento acelerado, é quando o módulo da velocidade escalar aumenta no decorrer do tempo. O movimento retardado é quando o módulo da velocidade escalar diminui com o decorrer do tempo. Tranquilo. Agora a gente vai passar por alguns exemplos aqui. Acelerado progressivo. Movimento acelerado progressivo. Movimento no sentido da trajetória. Então, quando a gente está no sentido da trajetória e você aumentou a velocidade, ó, saiu de 50 e foi para 80, você aumentou a velocidade. Então, foi um movimento acelerado e progressivo, porque você está na orientação da trajetória. Velocidade maior do que zero, aceleração maior do que zero. Beleza. Estou seguindo aqui, viu? Qual dúvida vocês mandem aí. Eu tenho um movimento acelerado retrógrado. Você entrou numa rua na contramão de uma rua, e aí o que acontece? Você estava a uma velocidade de menos 50 km por hora, lembrando que o menos significa que você está na contramão, você está retrógrado. E aí você foi de 50 km por hora, pisou no acelerador e foi para 80. Também de sinal negativo, porque você está contra a orientação da trajetória. Está até escrito que é um movimento contra a trajetória. Beleza, então esse tipo de movimento é um movimento acelerado retrógrado. Velocidade menor do que zero, aceleração menor do que zero. Certinho? Qualquer dúvida pode perguntar aí. Outro tipo de movimento que eu tenho também é esse aqui, que é o movimento retardado progressivo. Qual que é o movimento retardado progressivo? É quando eu saio de 80 km por hora, tiro o pé do acelerador ou piso no freio e a velocidade diminui de 80 para 50. Então a velocidade continua sendo positiva, porque eu estou sendo progressivo, e a aceleração é negativa, porque eu estou desacelerando. Eu estou diminuindo a velocidade, eu estou tirando da velocidade. Certo? Continuando, o que que eu tenho? Eu tenho outro tipo de movimento, que é o movimento retardado retrógrado. É o movimento contra a orientação da trajetória.
Você estava 80 km por hora, você desacelerou na contramão, então vai de 80 para 50. Eu chamo esse tipo de movimento retardado retrógrado. Retardado porque diminuiu a velocidade, é retrógrado porque está contra a orientação da trajetória, está na contramão. Velocidade menor do que zero, aceleração maior do que zero. Estranho pensar isso, mas está certo. Beleza? Nesse tipo de caso. Agora, fazendo um comparativo entre as duas, quando é um movimento acelerado, tanto para progressivo e retrógrado, tem um dado importante, que é esse aqui, ó. O movimento acelerado e a velocidade escalar e a aceleração têm o mesmo sinal. Como assim, professor? Se a velocidade é positiva, a aceleração é positiva, movimento acelerado progressivo. Se a velocidade é negativa e a aceleração é negativa, movimento acelerado retrógrado. Então, quando os sinais acompanham tanto da velocidade e da aceleração, eu já consigo identificar que tipo de movimento é. Beleza? Já consigo identificar tranquilamente. Agora, quando é assim, ó, retardado, aqui embaixo tem a informação, ó. No movimento retardado, a velocidade escalar e a aceleração têm sinais contrários. E realmente, ó, velocidade positiva, aceleração negativa. Velocidade negativa, aceleração positiva. Isso é um tipo de dado que pode ser imposto numa questão de vestibular, não específico do Enem. Beleza? Ou talvez ele te dê esses dados, você precisa identificar que tipo de movimento o veículo está fazendo. E aqui eu tenho uma tabela completa com todos os movimentos. Beleza? Todos os movimentos aqui. Acelerado, progressivo, acelerado, retrógrado. Todos eles estão aqui, de novo, bonitinho. Certo? Tranquilo até aqui? Perguntas de boa? Manda aí. Tá tranquilo? Então, beleza, então. Agora a gente entra no quê? Falando do movimento uniformemente variado em geral, o que que ele é, tá aqui. Eu não vou explicar de novo, mas em resumo é, como eu tenho a presença da aceleração, toda hora a minha velocidade vai mudar. De novo, quando a gente viaja de uma cidade para outra, é o tempo inteiro acelerando, tirando o pé do acelerador, freando. Aquilo lá é movimento uniformemente variado, é toda hora tá mudando. Beleza? É o que eu comentei lá no início. Tá no material aqui para vocês. Eu já rabisquei ele, né? Mas eu vou baixar ele aqui e mandar para vocês. Agora eu baixo, né? Falta 5 minutinhos aqui pra gente finalizar essa primeira parte e aí eu mando para vocês. Agora eu tenho a primeira equação horária para a gente analisar. Eu gosto de seguir essa ordem. Qual que é a equação horária que eu tenho aqui agora, professor? A equação horária da velocidade. Da velocidade. O que que significa? Lembrando, a minha aceleração ela pode ser progressiva ou retardada, né? Tipo assim, eu posso estar acelerando, progressiva, falei errado. O meu movimento pode ser acelerado ou retardado. Ou eu posso estar acelerando ou posso estar desacelerando. Então você concorda que a velocidade ela vai mudar com o passar do tempo? Então eu tenho como descobrir qual velocidade esse veículo vai estar depois de um período se ele manter a mesma aceleração. Aí eu tenho a equação horária. A gente chama de vovô é ateu, né? Vovô é ateu. Ou vovô e vovó é à toa, entendeu? Velocidade final, aí eu tenho aqui, né? Velocidade final, vamos para ela aqui, ó. Aí eu tenho ela aqui, ó. Velocidade final, velocidade inicial, que é o V0, aceleração, a gente já sabe, e o tempo, beleza? Professor, essa velocidade pode ser em metro por segundo ou em quilômetro por hora? Os dois. Só que o mais comum é ser metro por segundo, porque a aceleração a gente sempre depara ela 99% em metro por segundo ao quadrado. Então a gente sempre vai trabalhar aqui em metro por segundo, tanto para a velocidade final, tanto para a velocidade inicial. Beleza?
Pra gente fechar esse primeiro bloco e vocês quebrar a cabeça um pouquinho aí, e aí depois a gente volta aqui, eu faço mais um exercício, deixo outro pra vocês fazerem em casa. Nesse primeiro bloco a gente tem aqui aquela tabelinha que a gente fez. Recomendo vocês treinar ela. Pô no chat GPT, eu pedi pra ele fazer umas pra vocês treinar aí também. Aí ele monta lá. Hoje a gente tem chat GPT, ajuda bastante. Essa tabelinha significa o quê? A gente identificar quem é a velocidade inicial, quem é a aceleração. Beleza? Lembrando que na equação horária da velocidade, eu só substituo os dois, velocidade inicial e a aceleração. Ela sempre vai vir montada os dois pra gente. Sempre eu vou estar procurando quem, professor? Ou a velocidade final ou o tempo. Então, nesse primeiro aqui, eu tenho V é igual a 3 mais 2 vezes t. Quem que é a velocidade inicial? 3 metros. Quem que é a aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha velocidade inicial é 3 metros por segundo e minha aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Eu vou mandar uma listinha aqui para vocês, no grupo de vocês, que é onde eu tirei esses. Aí, esse aqui vocês fazem aí, quebra-cabeça um pouquinho nele aí. Eu vou baixar esse material aí agora, mando para vocês. Aí nesse intervalozinho de 10, 12 minutos, eu tomar um café ali agora rapidinho. E aí vocês faz aqui rapidinho. E aí eu vou mandar desse material aqui, ó. Vou resolver essa número um com vocês. Aí tem outra aqui, número 2. Tá tudo no material em PDF que eu vou mandar para vocês, viu? Isso aqui é uma lista de exercícios que eu uso no CPMG, então tem uns exercícios muito bons aqui, certinho? Eu vou baixar aqui agora e mando para vocês aí. Vou mandar esse aqui agora, que eu rabisquei pouco, e no final eu mando tudo rabiscado para vocês. Tá aqui, eu vou mandar, cadê? Física. Eu vou mandar o material primeiro, e agora eu vou mandar a lista. Eu não sei se a lista é essa, mas eu vou mandar, deixa eu ver se é essa aqui mesmo. E aí aqui agora a gente volta aqui, beleza? Deixa eu só olhar, a lista é essa mesmo. Então é isso. Mandei os dois para vocês aí. Daqui a pouco a gente retorna. Uai, não tinha gravado não, meu Deus? Não, eu coloquei para gravar sim. Ah, tá gravando aqui, ó.